Olá, meus queridos irmãos, bom dia e glorificado seja o nome do nosso Senhor, glorificado seja o nome daquele de Deus Pai, Pai amado e querido, por este dia, meus amados, pelo dia de hoje e por toda a eternidade. Amém? Olha só, hoje, portanto, sabadão, hoje, portanto, 1º de outubro do ano de 2022. E neste dia, irmãos, eu estou aqui para dizer, né, que Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E de que nenhum filho vai ao Pai senão por ele, através do Filho Jesus Cristo. Amém, meus amados? Hoje é sabadão, hoje estamos com a nossa live especial, né? A retrospectiva da semana. Na live de hoje, pegamos, né, um pouquinho daquilo que foi falado, né, dos capítulos, dos versículos que foram lidos durante a semana, né? Eu faço isso porque é pela questão de que os nossos inscritos, nem todos eles têm a oportunidade de estarem conosco, de nos acompanharem durante a semana, né? E quando dá aí o final de semana, portanto, o sábado e o domingo, ele vai ter um tempinho para estar, né, acompanhando os nossos vídeos. Então eu já antecipo aqui para ele, né? Já quero deixar ele inteirado, já quero dar aqui alguns feedbacks, né? Deixar aqui bem claro para que ele possa ir logo, né? Sem muito arrudeios, que ele possa ir logo direto àquele determinado capítulo, aquele determinado versículo, né, da Bíblia. Lembrando que nós ainda estamos contemplando, né, o livro da vida, né, é a Bíblia, lá no Evangelho de, de João, né? Estamos contemplando, portanto, o Evangelho de João. Um livro incrível que muito, né, tem para nos ensinar. Irmãos, não adianta de nada alimentarmos, buscarmos alimentarmos simplesmente o nosso corpo físico. Não adianta de nada termos ali aquele corpo malhado, né? Buscarmos simplesmente só a boa forma do corpo físico. Irmãos, primeiramente, acima de tudo, né, devemos também alimentar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa fé. Devemos nós buscarmos estarmos ainda mais próximos do nosso Senhor, tá? Isso devemos buscar diariamente, constantemente. A nossa alma, a nossa fé, o nosso espírito, ele precisa sim de ser alimentado. E é com oração, é buscando, é orando, é falando com o Pai, é falando com Deus, é buscando o alimento, fazendo a leitura da sua palavra, né? Isso é fundamental. Esses alimentos são fundamentais para termos uma vida plena. Não somente o corpo físico, mas a alma, a fé e o espírito, esses também devem serem alimentados. Amém? Então é isso, meus irmãos. Quero já desejar aqui um bom dia todo especial para você que é inscrito em nosso canal, para você que ainda não se inscreveu, venha você fazer parte da corrente do bem. Meus irmãos, que todos nós tenhamos, portanto, um sábado incrível, um sabadão extraordinário e que peçamos a Deus por isso, peçamos a presença do seu Espírito para que possamos sermos conduzidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito puro, vivo de Deus Pai. Amém? E olha só, né? Estou hoje aqui, portanto, no quarto da minha filha. As minhas filhas, o meu, estão lá dando um retoque lá, tá passando por uma reforma, né? O quarto também percebem que está um pouco meio que bagunçado, mas estamos buscando melhorar esse visual dia após dia, tá? O que importa mesmo é poder trazer
um pouco da palavra do Senhor, do Evangelho. Isto é o que me alimenta, isto é o que tem me alimentado, é que me tem deixado alegre, feliz, contente quando eu posso falar do amor do Pai para alguém, para uma pessoa, né? Isso é incrível, isso me traz uma paz de espírito, através disso é colocado logo em meu rosto um sorriso. Então, aqui está o meu coração, aqui está a minha riqueza eu coloco no Senhor, estar no Senhor, minha riqueza estar na minha família, e isso tem me motivado a cada dia buscar ainda mais, né, a me tornar ainda mais próximo, semelhante do meu Pai, Pai amado e querido. Olha, não deixem de curtirem este vídeo, não deixem vocês de darem um like. Irmãos, pegue o link deste vídeo e já envie você para outros irmãos, né? A palavra não é por mim, mas é pela palavra do Senhor, é pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de curar, enfim, de libertar, de trazer vida, né, para outros irmãos. Então, é por isso que eu te peço, pegue este link e compartilhe, envie, tá? Sem fazer distinção, né, de cores, de gênero, enfim, envie esta mensagem, esta palavra, né, para qualquer outro irmão, né? Compartilhe no grupo de amigos lá do WhatsApp, compartilhe você lá no grupo da família, tá certo? Posso contar contigo? Então tudo bem, fico tranquilo agora. Então vamos para uma breve oração, tá? Lembrando que a live do sábado, ela é um pouquinho mais tarde, né? Pois eu sei, eu acredito que tem muitos irmãos estes, né? Que a tendência deles é saírem da cama já um pouco mais tarde, né? Muitos buscam aproveitarem este dia para descansarem um pouquinho mais. Então aproveitem, tá? Mas vamos ouvir a palavra do Senhor. Por isso, a live estou trazendo ela, né, num horário um pouco mais tarde. É para que mais pessoas, né, venham participar conosco. Amém? Então, irmãos, eu te convido agora para que juntos possamos fazermos uma oração. Eu te convido agora para que tu venha fechar os teus olhos. É claro, se tu puder. Vamos coloque as tuas mãos diante do teu coração, para que a gente possa sentir a presença do Espírito. Amém? Oremos. Ó meu Senhor, Pai amado e querido, Pai, queremos aqui te agradecer por mais este dia, Pai, pelo dom da vida, pela luz que nos ilumina, pelo ar que respiramos. Pai, te agradecemos pela graça que o Senhor nos dá de podermos abrirmos os nossos olhos nesse dia e de podermos, Pai, contemplar tua criação, Pai, a criação deste mundo incrível. Obrigado, Pai, pela oportunidade de desfrutarmos deste azul do céu. Obrigado, Pai, pela oportunidade de contemplarmos a natureza. Obrigado, Pai, pela oportunidade de poder te chamar de Pai. Obrigado, Pai, pela honra, por tu nos amar, Pai. Tudo isso através do teu Filho Jesus Cristo. Pai, neste dia, quero te pedir, Pai, nos ensine, nos dê forças, coragem, potência, talento e resistência. Sabedoria, Pai, te pedimos. Permita que neste dia sejamos ainda mais de Ti e menos de nós mesmos. Pai, que sejamos ainda mais a Tua imagem, através dos nossos atos, atitudes, ações, através das palavras, Pai, que venham sair através dos nossos lábios, Pai. Que as palavras que venham sair sejam elas palavras de sabedoria,
palavras que curam, palavras que edificam, palavras que fortalecem. Venham ser elas, Pai, palavras de vida. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. Pai, que sejamos mais espírito e menos carne. Pai, que tenhamos essa sensibilidade de podermos ouvirmos, Pai, tudo o que o Senhor quer de cada filho. Isso só é possível, meus irmãos, através do Espírito Santo de Deus, através do Espírito puro, do Espírito vivo de Deus. Então que possamos buscarmos isso em nosso Pai. Amém. E ainda na oportunidade, Pai, eu venho aqui louvar, eu venho aqui profetizar. É pelo poder da palavra, Pai, pois a palavra ela tem poder. Foi através da tua palavra que se foi feito a criação do homem, é que se foi criado tudo que há, Pai. Foi pelo poder da tua palavra, Pai. E pelo poder da palavra eu venho profetizar que para o nome, honra e glória de Deus, Pai, teremos um dia incrível. Teremos nós, meus irmãos, um dia extraordinário. Eu profetizo para que todo joelho neste dia ele venha se dobrar. Que tenhamos essa consciência, irmãos, que todo joelho possa sim ser dobrado e que todos os lábios venham confessar, anunciar Jesus Cristo sendo nosso único e exclusivo Salvador. Eu profetizo, Pai, para que neste dia sejamos nós guiados, conduzidos pelo Teu Espírito, Pai. Que todos os líderes religiosos possam ser conduzidos, Pai, pelo Teu Espírito. Que todos os líderes políticos, Pai, eles venham ser também conduzidos pelo Teu Espírito, Pai. Pai, dai-nos o entendimento e o discernimento. Pai, neste dia que se antecede, Pai, para nós escolhermos os nossos representantes, aquelas pessoas que venham estar nos representando pelos próximos 4 anos. Pai, tire dos nossos olhos toda aquela nuvem cinza, todo cisco, toda sujeira, a venda que venha estar diante dos nossos olhos. Tire tudo isso, Pai. Lave os nossos olhos. Lave, Pai, os nossos olhos, Pai, para que possamos termos uma visão semelhante à Tua, uma visão brilhante, limpa, para que possamos, Pai, vermos de fato a quem devemos escolhermos para nos representar, Pai. Que possa ser colocada à tona todas as mentiras, todas as podridões do inimigo, Pai, para que não sejamos enganados, Pai, pelas forças do inimigo. Isso eu oro, Pai, isso eu profetizo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. É que a gente não venha brigar, mas é para que a gente venha ter a certeza de quem devemos escolhermos de fato para nos representar, para que dias depois, meses depois, anos depois, a gente não venha nos reclamar: nossa, escolhi tal pessoa para me representar e hoje aquele candidato, hoje aquele líder está fazendo isso. Então, meus irmãos, que possamos escolhermos, pedirmos ao Senhor para termos sabedoria, o discernimento na hora de escolhermos os nossos candidatos. Eu já escolhi o meu, pois eu estou pensando no futuro da minha família, estou pensando no futuro daqueles a qual eu amo. Amém? Então é isso. E agora vamos para nossa retrospectiva. Vamos trazer, né, um pouquinho daquilo que foi trago, né, durante esta semana, né, na última semana aí do mês de setembro, né?
que encerrou hoje, portanto, já é 1º de outubro, né? O mês onde eu estou completo, né? Mais uma primavera, vou estar aniversariando na data de 29/10, certo? Então, irmãos, olha só, tivemos a oportunidade, né? Foram contemplados, né? Inúmeras passagens, capítulos e versículos nesta semana. Lembrando que eu voltei, né, a gravar, a fazer as lives, as transmissões, isso, portanto, na terça-feira, né? Então, vamos trazer de terça a sexta-feira. E, meus irmãos, na terça-feira podemos contemplar aquela passagem, né, no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do capítulo 5, a parte que diz, né, tem o título, portanto, a cura de um paralítico. Então, meus irmãos, ouçam, né, atentamente. A cura de um paralítico está assim lá no capítulo 5 no Evangelho de João. Nesta passagem, meus irmãos, né, a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos revela, né, esse é o entendimento que o Senhor coloca, né? Por isso é bom para que todos façam a leitura, para que todos tenham um discernir, para que possamos todos termos um entendimento, tá? E nesta passagem, meus irmãos, né, se revela lá que por causa da intimidade, né, tem lá a cura de um paralítico. E nessa passagem, meus irmãos, podemos ver, foi possível se ver, se sentir, que tudo isso que aconteceu, né, é por conta da intimidade que o Filho Jesus Cristo tem com o Pai. Jesus Cristo, ele, né, nesta passagem, podemos ver que Jesus Cristo ele tem a autoridade para desobedecer a lei de Moisés, né, que proibia, portanto, se trabalhar, o homem trabalhar no sábado. Mas Jesus Cristo diz nesta passagem, naquela parte, assim como meu Pai sempre trabalha, Jesus, eu também trabalho do mesmo modo, da mesma forma, ou seja, ele trabalha no sábado, porque eles, né, porque o próprio Pai, se o Pai, né? Se o Pai trabalha, por que não ele, Jesus Cristo, ele não iria estar trabalhando, né? E isso, né, foi algo que despertou a raiva, a fúria ali nos líderes religiosos, né, da época, né? Então daí começa toda uma perseguição, né, contra Jesus Cristo, porque aquilo ali era algo, né, inadmissível naquela época. E vem um homem, né, e vem aquele enviado, Jesus Cristo, e faz um milagre. Ele cura um paralítico. Ele cura aquele paralítico que estava, né, próximo, daquele tanque esse, né, onde muitos enfermos, doentes ficavam lá esperando, após, naquela época, acontecia de vir até aquele tanque, né, anjos do Senhor. E quando aquele anjo tocava na água, fazia aquele barulho, o primeiro enfermo que tivesse contato com aquela água, o primeiro enfermo que se lavasse com a água daquele tanque, daquela fonte, após a saída do anjo, ele era curado completamente de toda e qualquer enfermidade que ele viesse ter em seu corpo. Então lá era grande a aglomeração de enfermos, de pessoas, né, de doentes ali na expectativa de vir um anjo, né, e tocar a água ali. E Jesus Cristo viu um homem, né, aquele paralítico que, se eu não me engano, já fazia assim, portanto, 38 anos dele enfermo, dele doente. E Jesus Cristo pergunta se ele quer, né, ficar curado, e ele diz que sim. Então Jesus Cristo manda ele se levantar, pegar a sua cama e ir.
E os homens, né, da lei da época percebem aquele homem caminhando, né? E aí eles perguntam quem mandou, por que que ele estava fazendo aquilo. Aí o curado, o paralítico curado, ele disse que foi um senhor, mas ele não sabia quem era o senhor. Depois, já na tarde, ele encontra com Jesus, né? E Jesus mais uma vez diz para ele: vá e não peque mais, para que o pecado que venha, para que os pecados não venham ser ainda maiores contra você. Aí daí, irmãos, né? Aí você tem que de fato acompanhar cada passagem ali no Evangelho, né, de João a partir do quinto capítulo. Amém? E vamos para a quarta-feira. Na quarta-feira, meus irmãos, tivemos trazendo uma outra parte, né, que desperta muita curiosidade. É algo também que acaba alimentando, né, o nosso conhecimento, a alma, a fé, o espírito, né? Podemos contemplar, portanto, na quarta-feira, no capítulo 5, ainda no capítulo 5, no versículo, a partir do versículo 19. Contemplamos, né, do versículo 19 ao 28. E temos lá a passagem, temos lá o subtítulo, a autoridade do Filho de Jesus, assim diz, a autoridade do Filho de Jesus. E na quarta-feira, nesta passagem, meus irmãos, vimos que assim como o Pai é a fonte da vida, assim diz a palavra de Deus, assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida, meus irmãos. Assim como o Pai, o Filho também se torna a ser fonte da vida. Nessa passagem, meus irmãos, podemos ver, contemplar no livro da vida, podemos vermos, né, o Pai dando autoridade ao Filho Jesus Cristo para que ele também pudesse julgar, pois ele é o Filho do homem, e para que ele também viesse ser respeitado, o Pai dá autoridade para o Filho Jesus julgar, para que isso, né, não viesse depender unicamente e exclusivamente do pai, mas do filho, né? O filho ele passa a ter autoridade, né? Mas esta autoridade é dada pelo Pai, é dada pelo nosso Senhor, Deus Pai amado e querido, meus irmãos. Amém? E vamos agora para a quinta-feira. Na quinta-feira podemos contemplar a passagem, né, que traz os testemunhos a favor de Jesus Cristo. Esta passagem ela é ainda contemplada no capítulo 5, a partir do versículo 30 ao 47. Testemunhos a favor de Jesus. E nesta passagem, meus irmãos, né, aqui Jesus Cristo diz que o seu julgamento ele é justo, sim, ele é justo, pois ele não procura fazer, ele é justo pelo fato de quê? Porque ele não procura fazer a própria vontade, a sua própria vontade, mas ele busca fazer a vontade daquele da qual o enviou. Ele busca o Filho Jesus, ele busca fazer a vontade daquele a qual enviou Jesus. Amém, meus irmãos? Né? Nesta passagem ainda podemos contemplar, acompanhar, ter a certeza, ver que Jesus Cristo, né? O próprio Jesus Cristo diz o que Jesus Cristo diz de si mesmo é confirmado pelo testemunho de João. O que ele diz, né, é confirmado também através das coisas que ele faz, do próprio Pai e também através das Escrituras Sagradas. Não é simplesmente pelo que ele faz, mas isso tem testemunhos, os testemunhos, né, são de fato o que ele faz, é o próprio Pai que dá testemunho do Filho, né, e as Escrituras também já davam testemunho daquilo, né, o que o Filho, daquilo que o enviado, daquilo que Jesus, né, ia fazer. As Escrituras Sagradas, né,
dizem, né, já diziam na época e dizem até mesmo nos dias de hoje, continua ainda nos alimentando. O livro da Bíblia sendo ainda o livro mais atual, né, de toda a época, da atualidade, dos dias de hoje, meus irmãos. Amém? E por último, ontem, na sexta-feira, meus irmãos, tá um calor aqui, viu? Tá um pouco escura essa gravação hoje, mas enfim, vamos em frente. E ontem, né, na sexta-feira, irmãos, foi contemplado, né, a passagem, né, uma passagem bem forte, bem marcante. No capítulo 6, no Evangelho de João, temos lá a passagem que diz: Jesus alimenta uma multidão. Damos início, foi dado início a esta leitura a partir do do versículo 1 ao versículo 21. Irmãos, isto lá no Evangelho de João, né, você vai contemplar lá no 6º capítulo. Jesus alimenta uma multidão. Uma passagem incrível. Ela é tão marcante, meus irmãos, esta passagem, pois, de fato, este é o único milagre aonde ele aparece em todos os evangelhos, né? Esta passagem, aonde o Senhor Jesus Cristo ele faz o milagre da multiplicação, ele é tão marcante, né? Ele é tão marcante que ele é o único a ser mencionado, né, nos outros evangelhos da palavra do Senhor, tá? É o milagre da multiplicação, meus irmãos. Nessa passagem dá para termos bastante lições, dá para a gente se colocar e aprendermos muita coisa com essa passagem, meus irmãos. Uma da qual eu pude aprender é que de fato devemos nós estarmos nos lugares certos, nas horas certas e com as pessoas certas. Por isso, meus irmãos, a necessidade de estarmos sim reunidos, muitas das vezes entre irmãos, é necessário de estarmos de fato naqueles lugares aonde sim podes, né, ouvirmos a palavra do Senhor, a palavra de Deus com maior intensidade. É necessário, sim, é importante estarmos, né, orando um pelo outro para que a graça do Senhor, né, ela venha a ser ainda mais forte naquele ambiente. Eu te digo isso por experiência própria, meus irmãos, né, porque o que no sábado passado eu pude viver, eu pude ver com meus olhos, eu falando para vocês aqui, não é nada comparado do que eu vivi. Sábado passado, o Senhor, isso é para a honra e glória de Deus, me deu a oportunidade de eu poder estar, né, na cidade de São Paulo, podendo participar de uma conferência. Esta conferência tem o nome de Conferência Destino, um ambiente onde estavam lá, portanto, reunidos, né, reunidas mais de 10.000 pessoas, onde, meus irmãos, era sentida a unção, a presença do Espírito Santo de Deus. Era uma atmosfera incrível. E é necessário, né, sim, fazermos sacrifício para estarmos em ambientes como esses. É necessário, né, é fundamental estarmos, né, reunidos, orando, pedindo, louvando, estarmos em ambientes preparados para aquilo. E a palavra do Senhor, né, traz isso, né? Pois aquele jovem, aquela criança estava no lugar certo, com as pessoas certas, enfim, e através daquela criança o Senhor faz o milagre na vida daquelas pessoas. Né? Nesta passagem também, meus irmãos, né, é necessário, eu consigo entender que é necessário que você também esteja disposto, de fato disposto, para que o Senhor possa te usar, assim como aquela criança estava lá.
É necessário você estar disposto para estar lá, para que através de você o Senhor possa te usar para através de ti, através de você, para que ele venha te abençoar e da mesma forma abençoar outras famílias com o milagre da multiplicação, meus irmãos. Pois o Senhor quer te abençoar, né? O Senhor quer te abençoar, mas não simplesmente por você, mas para que outras pessoas sejam abençoadas com aquele milagre que o Senhor, né, vai fazer, possa vir fazer através de você. Então, é necessário estarmos em lugares assim, né? Pois a palavra de Deus diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Às vezes pedimos simplesmente para alimentar algo nosso ali, algo nosso próprio, mas o Senhor ele não se agrada disso. Ele quer que através do milagre, através da bênção que ele venha trazer sobre a tua vida, esta bênção possa também respingar sobre a vida de outras pessoas. O Senhor se alegra desta forma. Não para que tu seja o único a ser beneficiado, mas para que uma nação, para que gerações, para que a tua família sejam também abençoados através do milagre que ele vem fazer em tua vida. Amém, meus irmãos? Então eu te digo, né, neste dia não importa com quantos pães, né, ou peixes você venha ter na sua cesta, ele é capaz, sim, né, de fazer sempre mais, pois ele é Deus do impossível, pois ele é Deus de milagre, né? Hoje, meus irmãos, você pode ser, nós podemos sermos apenas aquele simples garoto, né, com 5 pães e 2 peixinhos, mas Deus pode usar, né? Ele pode usar eu, ele pode usar você para fazer história e para mudar a vida de milhares de pessoas. Meus irmãos, vou ficando por aqui. Esta é a palavra, é a mensagem, né, da qual me preparei para trazer neste dia, lembrando que é a live, né, com o nome de retrospectiva da semana, tá? Fiquem com Deus, que o Senhor nos guarde, né, nos livre de todos os males. Meus irmãos, um excelente, um extraordinário fim de semana. E se o Papai do Céu permitir, eu retorno com vocês na segunda-feira. Amém? Tchau, tchau. Até segunda, se o Papai permitir.